Olá! Vamos aqui para a leitura da Bíblia. Mais um dia estudando a palavra. Glória a Deus. E a leitura de hoje é Provérbios 22. Vamos lá? Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Então, se você tem humildade, se você tem temor, respeito ao Senhor, você vai adquirir riquezas, honra e vida sobre a sua vida, sobre os seus afazeres, sobre o seu tudo. O Senhor derramará da presença dele abundantemente todos os dias sobre você. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma, retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. É muito conhecido esse versículo, né? E é uma verdade. Se você ensinar a sua criança no caminho que ele deve andar desde pequenininho, a Bíblia fala, ainda quando for velho, ele não se desviará dele. Mas você tem que ensinar todos os dias. Não é ensinar uma vez e deixar, não. É todos os dias você falar, você instruir, educar. É você declarar Jesus sobre a vida do seu filho todos os dias. Amém? O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. O generoso será abençoado. Tem gente que não é generosa, né? Não quer repartir o que tem, não quer dar o que tem na mão. Tem gente que é assim, né? Vamos ser generosos. A palavra do Senhor fala que o generoso, ele é abençoado. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. Lança fora o contencioso, aquele que está dando trabalho, a laranja podre, sabe? Lança fora, se desvia dele. E todos os males vão-se embora juntamente com a pessoa. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Que bonitinho esse versículo, gostei. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá cairá nela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A criança tem muito de, né, aprontar, fazer baguncinha, querer enfrentar os pais, querer ser estúpido, querer ser mais que os pais, né? Mas aqui o Senhor fala, a vara da disciplina, se você disciplinar corretamente, você vai afastar a estultícia da criança. Então, que a gente saiba, sim, usar a vara. Saber usar a vara, mas não deixar de usar. Tem que usar sim, certo?
Criança faz coisa de criança, né? Faz criancice, ok. Mas aquelas outras coisas que você percebe que tá demais, tem que usar a vara da disciplina. Tem sim. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Preceitos e admoestação dos sábios. Inclino o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplico o coração ao meu conhecimento. Mais uma vez aqui o Senhor falando, né? Ouve as palavras dos sábios, aplico o coração ao meu conhecimento, escuta as minhas instruções, escuta a minha sabedoria, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. O Senhor deseja muito nos abençoar. Vamos manter a nossa confiança plena no Senhor, gente. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que o despojam. Não te associes com o irancudo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas, e assim enlaces a tua alma. Forte esse aqui, né? Tem aquele ditado, né? Como que é? Ai, gente, eu sou péssima para lembrar as coisas assim. Mas é alguma coisa assim, ó. Anda com ele. Ai, como que é? Tipo assim, se você andar com uma pessoa e você pegar as manhas daquela pessoa, os vícios daquela pessoa, o jeito, o estilo daquela pessoa, você vai saber com quem você está andando. Então, aqui o Senhor está falando, não te associes com o irancudo. Não anda com as pessoas perversas. Não anda com aquele que só quer fazer bobagem. Não anda com aquele que não leva Deus a sério. Não anda com aquele que não está disposto a servir a Deus de verdade. Não te associes com o irancudo, nem andes com o homem colérico, para que você não aprenda a mesma coisa que ele está fazendo. E aí você acaba enlaçando a sua alma. Você vai acabando se deixando levar e você vai acabando fazendo a mesma coisa que aquela pessoa está fazendo. Então seja sábio e se desvie do irancudo. Não te associe, não andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. A palavra do Senhor é muito clara, né? E às vezes a gente quer tampar os ouvidos e não quer ouvir o que Deus está falando, mas Deus está dizendo. Deus é muito claro na sua palavra. Então é isso. Não te associes, não andes com essas pessoas. Cuida da sua vida, cuida da sua alma, cuida das suas ações, do seu estilo de vida, para agradar ao Senhor, para que você seja abençoado e agrade ao coração dele. Amém? Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, quando entre a plebe. Certo? Leitura 22 finalizada. Vamos ler o rodapé. Se der tempo, eu vou ler um estudo aqui que fala sobre filhos.
Então vamos lá, 22:6. O 6 fala: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele envelhecer, não se desviará dele. Então fala assim, ó, a interpretação desse versículo como uma promessa para os bons pais, de que a educação dos filhos nos caminhos de Deus resultará em bons filhos. É motivo de grande sofrimento e frustração para muitos pais que confiaram em Deus e, no entanto, viram seus filhos se desviarem dos caminhos do Senhor. Isso acontece muito, né? Infelizmente. De um modo geral, pais sábios criam filhos sábios, mas há exceções. Deus deu a cada indivíduo a liberdade de escolher seu próprio caminho. Ensinar, né, que na literatura significa colocar algo na boca, também descreve o adestramento de um cavalo selvagem colocando uma corda em sua boca. No tempo de Salomão, esse termo era usado para descrever a forma como uma parteira, depois de realizar o parto, colocava os dedos numa pasta de tâmaras e depois os esfregava nas gengivas do recém-nascido para estimular o reflexo de sucção, para que o bebê começasse a mamar ao ser colocado junto ao peito da mãe. Há quem sugira que no caminho é uma alusão ao caminho de Deus, ou caminho da sabedoria. Outros acreditam que a expressão insta os pais a descobrirem a inclinação natural da criança. Algumas vezes, porém, filhos de pais piedosos decidem escolher o caminho da insensatez, e sua escolha provoca sofrimento e tristeza profunda aos pais, em seus pais. Assim, este versículo não é necessariamente uma promessa. É mais provável que constitua uma advertência para os pais tratarem da obstinação de seus filhos, dirigindo-os no caminho do Senhor. E o Senhor deu o livre-arbítrio, né, gente? A gente tem que fazer a nossa parte. Vamos sempre ensinar os nossos filhos ao caminho da verdade. Mas lá na frente, quando eles tiverem uma idade madura, eles vão escolher o que eles querem para a vida deles. E a gente ora, né, profetiza e crê no nome de Jesus que eles vão sim permanecer no caminho da verdade, no caminho do Senhor, né? E uma coisa interessante também que eu já ouvi falar, o começo desse versículo fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. E não fala ensina o caminho. Não é para os pais ensinar o caminho. Ó, é por ali que você deve ir. Não. Mas isso daqui é uma orientação para os pais também. Ensinar no caminho. Estar junto com ele no caminho. Durante, sempre no caminho, lado a lado com ele. É uma diferença que é um detalhe que faz uma grande diferença, né? Não é para ensinar o caminho, mas é para ensinar no caminho, para andar junto com ele, certo? Quase finalizando aqui, vamos lá. Os ditos dos sábios devem ser ouvidos e atendidos. Esta seção pede que seus leitores coloquem em prática o conhecimento adquirido através das declarações que descrevem a vida sábia e a insensata. Vários dos provérbios destes capítulos são advertências e apresentam semelhanças com aqueles em que o pai insta seu filho a atentar às suas palavras. E aqui, 22, do 17 ao 21. É importante colocar em prática as palavras dos sábios, não adianta só guardar, tem que pôr em prática. Ao serem memorizadas, elas permanecem em nossos lábios, nossa confiança no Senhor cresce e somos convencidos da sua veracidade, aprendendo a dar uma boa resposta aos que perguntarem. Cada vez que você lê a Bíblia, por exemplo, né, o Senhor vai ministrando no seu coração, vai te ensinando, e isso não vai ficando em você, mas não vai ficando só guardada no seu interior. Mas é algo que, quando você precisar, vai vir na sua mente aquela palavra.
para você poder orientar outras pessoas, para você dar um conselho. Então, que a palavra do Senhor, ela não venha a ser só lida e cravada no nosso coração, mas que ela venha estar nos nossos olhos, nos nossos ouvidos e principalmente nos nossos lábios, para que a gente venha saber orientar e também nos fortalecer. É para nós mesmos, nos abençoar e abençoar os outros. Amém? E para finalizar, eu vou ler aqui o estudo sobre filhos, a importância da disciplina, e a gente já encerra. A educação dos filhos envolve um processo de discipulado, né? É algo contínuo, né? É todos os dias. Os pais ensinam a obediência não apenas para sujeitar os filhos à sua autoridade, mas também para conduzi-los à salvação e ao discipulado espiritual, né? Para a gente poder levar os nossos filhos para o caminho certo, para o caminho de Deus. Ainda que por vezes o castigo faça parte da disciplina, vários outros elementos estão envolvidos na transição da fase em que o comportamento é controlado pelos pais para a fase em que o filho desenvolva a capacidade de exercer o autocontrole e tomar decisões independentes. E que essas decisões sejam sábias, né, em nome de Jesus. O objetivo maior é que o filho escolha sujeitar sua vida ao controle de Deus, entregar a sua vida para Deus, que o Senhor seja o centro da vontade dele, da vida dele, da nossa vida. Aprendendo a tomar decisões sábias que glorificam a Deus e que automaticamente a pessoa seja abençoada. A disciplina piedosa forma uma redoma protetora sob a qual a criança aprende a obedecer a Deus nos dias em que não tiver mais essa proteção. A rebelião obstinada é um ato deliberado de desobediência no qual uma criança sabe o que seus pais esperam dela e escolhe fazer o contrário. Esse tipo de comportamento deve ser distinguido da irresponsabilidade resultante do esquecimento, de erros, da dificuldade de se concentrar, da baixa tolerância à frustração e da imaturidade. A educação e controle dos filhos requer firmeza suficiente para corrigir um comportamento inaceitável, mas não a ponto de fazer mal à criança. Os pais amorosos que toleram os comportamentos indevidos prejudicam o filho ao protegê-lo das consequências desses comportamentos. Então, por mais que você seja amoroso, aqueles comportamentos que não está adequado, você tem que corrigir sim, em amor, se precisar pegar a vara para disciplinar, né, da forma correta, mas você tem sim que corrigir o filho para proteger ele mesmo, né, das consequências aí do próprio comportamento, da vida, e enfim. As escrituras dão diretrizes para o uso da vara da disciplina, que como símbolo do cuidado e preocupação dos pais, deve ser usadas apenas com amor. Saber usar, né, a vara da disciplina. A vara ressalta a responsabilidade do indivíduo por suas atitudes, ações e reações. A correção mostra à criança o rumo errado que tomou e a coloca de volta no rumo certo. Esse é o intuito, tá? De saber usar a vara. Colocar a criança de volta no lugar certo. A disciplina deve ser aplicada cedo, assim que a ofensa ocorra, tratando do comportamento incorreto, antes que um padrão tenha a chance de se sedimentar. Às vezes tem gente que, por a criança ser muito pequenininha ainda, né? Acha que não deve repreender a criança, não deve repreender, né? Acho que é a palavra certa. Mas, gente, a criança pequenininha, ela já tem um comportamento que às vezes te desafia e você realmente tem que corrigir sim. Quanto mais cedo você corrigir, ela sempre vai estar sendo orientada naquilo que ela deve fazer como certo ou errado, viu?
A criança pequenininha, ela tem muito conhecimento. Ela já consegue discernir, ela consegue aprender sim aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então vamos lá, a disciplina deve ser aplicada cedo, assim que a ofensa ocorra, tratando o que? Do comportamento incorreto, antes que um padrão tenha a chance de se sedimentar. Se você não educar, se você não repreender, aquilo ali vai só aumentando e depois vai ficando mais difícil de você conseguir educar. A criança deve entender claramente que o comportamento foi errado e que violou não apenas a autoridade de seus pais, mas também a de Deus. Deve ser levada a avaliar sua ação como um pecado e a entender a necessidade de buscar o perdão e mudar de direção. Os pais devem deixar claro que a desobediência os entristece e devem ficar com a criança até que a comunhão tenha sido restaurada. Isso é muito importante também, né? Não é repreender a criança, usar a vara se for necessário e deixá-la lá. A Deus dará. Não. Tenha comunhão com a criança. Saiba conversar. Olhe no olho. Explica. Conversa. Restaura aquela comunhão. Sabe? E a criança vai se tornar sua amiga. O seu amigo. Pode ter certeza disso. Certo? Estamos acabando aqui. Mas é importante restaurar a comunhão, sim. Diante disso, Provérbios 22:6 não é apenas uma promessa a pais dedicados, de que a educação espiritual perseverante garantirá que seus filhos terão uma vida piedosa. Também é uma advertência, mostrando que a criança sem correção seguirá o caminho que conduz à destruição, e que a falta de disciplina lançará os alicerces para toda uma vida de obstinação. Então é necessário sim corrigir. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente e até nossa próxima leitura. Deus te abençoe. Tchau.